Boa noite. Então, hoje é um dia muito especial. A gente está aqui para falar do dia de conscientização do autismo e é um dia que devia ser lembrado, na verdade, todos os dias, né? Porque hoje todo mundo conhece alguém que está no espectro do autismo, não é verdade? Então, hoje a gente tem um primo, a gente tem um irmão, tem uma vizinha. Então hoje a gente tem muita gente que está aí dentro do espectro e as pessoas não conhecem tanto sobre o assunto. Então diariamente a gente sente lá na clínica a falta de conhecimento, muitas perguntas, incerteza, muitas dúvidas. E hoje a gente está aqui para esclarecer um pouquinho para vocês e para vocês entenderem melhor sobre esse mundo. Muita gente entrando. A gente vai falar um pouquinho sobre o autismo, sobre as terapias que a gente oferece e aí depois a gente vai abrindo para perguntas, tá? Se vocês quiserem ir vendo perguntas de vocês também, a gente tá aqui para respondê-las, tá bom? Isso mesmo, estamos aqui para tirar algumas dúvidas de vocês acerca da terapia ocupacional, da psicologia, da fisioterapia, coisas naturais que acontecem todos os dias e que muitas vezes os pais não tem tanto esse esclarecimento e a gente está aqui hoje para ajudar vocês um pouquinho. Então, gente, a gente vai entrar em alguns assuntos que os próprios pais trouxeram para a gente aqui de dúvidas e vocês podem fazer as perguntas também e a gente vai fazer uma questão de orientação. Um dos primeiros assuntos que a gente vai trazer aqui é o que fazer com essas crianças nessa quarentena, não é verdade? Então a gente segue com nossos atendimentos online. O importante é que a gente não pare os atendimentos com as crianças. O importante é que a gente mantenha a rotina na vida dessas crianças. E eu vou passar um pouquinho aqui para a Chauana para ela dizer para a gente como é que estão sendo esses atendimentos. Bom, gente, a gente tem atendido bastante pais agora pelo teleatendimento. Né? Então a gente tem escutado bastante as demandas de ociosidade, ansiedade dentro de casa, com essa quebra de ritmo, com essa quebra de rotina. A gente tem muita criança apresentando comportamento disruptivo, então é com esse intuito de manter o ritmo de alguma forma que a gente entrou com a telecomunicação, né? Com a terapia através da internet. Então a gente envia vídeos, a gente envia atividades, a gente monitora isso, a gente oferece orientações, às vezes o pai vem com um pouco de ansiedade também, então a gente está à disposição para orientá-los, né? A gente sabe que o autista ele já tem um pouco dessa resistência com o contato social, né? Com habilidades sociais, mas nesse período não sair de casa ou não fazer uma atividade, pelo menos na área, modifica bastante o comportamento. Né? Então a gente dá bastante orientações, a gente fica sempre à disposição nos horários da criança em específico e em especial para estar oferecendo essas orientações. Como é que é feita a terapia online, né? Para quem é da clínica Interação, para quem está em outras clínicas, qual é o intuito da terapia online? O intuito dessa terapia é o terapeuta orientar o pai. Quando a criança tem uma dependência muito grande para fazer as atividades, o terapeuta, é óbvio que a criança vai ter dificuldade em obedecer comandos. É muito difícil você estruturar uma criança na frente da tela para que ela obedeça aqueles comandos. Então, o que o terapeuta deve fazer? O terapeuta, nesse caso, deve instruir o pai, para o pai ser o facilitador, tá, na atividade. Então é esse o nosso intuito, conversar com o pai, explicar o posicionamento que ele deve fazer com a criança, como ele deve sentar, até o contato visual, como ele deve estabelecer com a criança naquele exato momento. A gente sabe que é difícil, não é fácil, vocês estão fazendo tudo dentro de casa, vocês estão sendo mães, vocês estão sendo terapeutas, vocês estão sendo professoras, mas é um momento que a gente está atravessando, um momento super difícil, realmente mundial, e que as crianças com autismo não devem parar. O importante é não parar.
não parar para não regredir, tá? O cérebro precisa estar em constância movimentação. Então, estímulo. Então, se a gente deixa a criança sem estímulo, opa, o cérebro vai entender aquilo ali. E aí vai ser muito difícil quando a gente voltar à vida real com essas crianças, né? E fora que essa quebra da rotina da criança não traz só prejuízos psicológicos, tanto físico também. Pra gente na fisioterapia, que é direcionado o acompanhamento físico, é mais complicado para os pais. Por quê? A adaptação, ela é difícil para os pais dentro de casa, e com esse teleatendimento a gente está fazendo o quê? A gente está dando dicas, a gente está orientando, está monitorando essas crianças de uma forma que os pais, eles fazem essa intermediação das terapias com o nosso acompanhamento para que seja realmente realizada de uma forma tranquila e que a criança tenha um atendimento físico também, que a criança promova essa autonomia física, né? Que a gente no momento, os pais perdem um pouquinho, porque por conta do acompanhamento presencial que a gente tinha até pouco tempo, né? E que com essa pandemia acabou que a gente perdeu um pouco desse atendimento. Tem eu acho que é uma mãe, não sei, uma participante que está dizendo, né, relatando que os atendimentos são bem detalhistas, a gente envolve com bastante detalhes, e esse é o nosso intuito. Então, se o pai tem alguma dúvida, aquela atividade está um pouco difícil de resolver, de elaborar, porque a gente entende que com técnica a gente trabalha num ambiente muito mais controlado, então a gente consegue lidar melhor com isso. Mas o pai em casa, a casa tem muito estímulo, o ambiente é totalmente diferente, é um ambiente que a criança se sente totalmente confortável, então ela quer fazer o que ela mais gosta de fazer. Então elas preferem deixar um pouquinho o estímulo de lado. Então, quando a atividade parece ser um pouco mais complicado, a gente está lá para dar os detalhes, a gente tá lá para dar as orientações. E é isso que a gente quer, é que os pais consigam desenvolver isso em casa. Por quê? Quando a gente voltar novamente aos atendimentos presenciais, a gente fica com essa criança na terapia, mas o resto do dia ela fica em casa. Então, por um lado, isso é muito bacana, é muito bom, porque os pais começam a perceber como que é desenvolver isso em casa, depois de sair da terapia, por exemplo. A criança ela precisa estar em constante estímulo, né? Então, quanto mais detalhe, melhor. É muito importante, a gente pede isso, a gente fala, tem pais aqui da clínica, tem pessoas que são só seguidores, que não estão na interação, de outro estado que a gente está vendo. Então, assim, o que a gente pede de orientação nesse teleatendimento? Peça para o terapeuta assistente, né? Comunicar tudo para vocês, ter uma troca com vocês. Mandem vídeos das crianças para os terapeutas, porque através do vídeo a gente consegue analisar o posicionamento de tudo, como a gente já falou para vocês. Dentro da fisioterapia a gente tem recebido muitos vídeos, né, Tati? Isso, a gente tem recebido muitos vídeos das crianças, principalmente na estimulação precoce. Os pais estão dando esse feedback pra gente, tá sendo maravilhoso, porque a gente tá conseguindo orientar da forma correta para que os pais não percam, essa criança não perca no desenvolvimento, nem perca o ritmo. Então, assim, tá sendo maravilhoso. Eu vi que aí também tem a Renata, né, que é uma mãe super participativa, acabou de mandar uma mensagem e sempre está enviando vídeos também. Então a gente está sempre vendo os detalhes, observando como que a criança está, dando feedback de volta, né? Isso é muito importante que vocês estejam inclusos, né, no desenvolvimento da criança, sempre que podem, né? Tô vendo aqui o comentário do Tony, ele trabalha numa escola, né? E ele é assistente na escola, e a gente sabe o quanto é importante a gente desenvolver realmente essas atividades individuais, porque, gente, uma coisa que a gente sempre fala, o autismo, ele é singular. Nunca um autista ele é igual ao outro, nunca. Então, assim, muitas das vezes o pai chega na clínica, quando busca lá o nosso auxílio, eles perguntam, vem cá, eu acho que meu filho, ele tá em investigação, mas eu acho que ele não é autista, porque ele me beija. Você tá vendo que ele me olha? Você tá vendo que às vezes ele responde, mas ele tem tanta dificuldade em dialogar
o que aconteceu ontem, os sentimentos. A interação social. Justamente, muita dificuldade na interação social. E aí a gente explica para o pai, né, que o que ele vê no Google, porque geralmente quando você põe lá no Google e põe autismo, ele vai dar o grau mais severo que tem. Então é aquela criança com muita estereotipia, aquela criança que se bate, aquela criança que às vezes convulsiona. E assim, o autismo ele é singular, né? Tanto o autismo é singular, como o desenvolvimento nas terapias é completamente singular. Então, às vezes, a gente fala com um pai ou outro que diz assim, por que o filho de fulano já faz isso e isso e o meu não? Por que o meu faz isso e o outro não? Então, é normal existir essa comparação. A gente sabe que é super normal, né? Mas isso depende da resposta de cada criança, né? E o desenvolvimento de cada criança é diferente, é único. Não tem como a gente pegar e fazer uma comparação ao mesmo tempo que a Lívia fala, que é singular, não tem como fazer um comparativo, porque cada criança recebe as terapias de uma forma, tem um desenvolvimento maior. Então isso é muito importante, de você continuar fazendo o quê? As terapias multiprofissionais. Sim. Outra coisa é que nem a criança que é considerada neurotípica, ela não vai desenvolver de acordo com o irmãozinho. Pode ser gêmeo, né? Que o desenvolvimento nunca vai ser o mesmo. A Ana e a Kênia deram um feedback bem bacana aí pra gente também. A gente agradece muito pela participação de vocês e pelo feedback. E é difícil mesmo, viu, Ana? É difícil porque parece que chega um momento que os pais precisam gritar, né? Quando tem uma criança que está no espectro leve e às vezes entra em crise, não é birra, é em uma crise. E às vezes o pai tem vontade de gritar para o mundo que a criança ela não está tendo uma birra, ela está tendo uma crise sensorial, uma crise realmente de comportamento disruptivo. E a gente, sinceramente, como o autismo não tem cara, e a sociedade, a gente vive, como a gente sempre fala, a gente vive num mundo onde a gente precisa o tempo todo estar ali dando uma satisfação social. Daí, gente, é muito importante vocês solicitarem a carteirinha de autismo. Foi por isso que ela foi feita, né? Para você estar numa fila de um banco e você tá ali lutando pelo seu direito. Você tá no mercado, você tá lutando pelo seu direito. Você tá no estacionamento também, você luta pelo seu direito. Porque às vezes um pai, isso já aconteceu muito na porta da clínica, a gente já viu várias vezes, brigas. Porque às vezes o pai, ele tem uma criança que tem uma deficiência física, né, é clara, e ele não entende que um pai está descendo com o autista, porque o autismo ele não tem feição, né? Exatamente. A Isa falou aí que é importante quando a gente surge alguma dúvida sobre o desenvolvimento da criança, é importante a gente procurar um profissional, porque o Google ele confunde muito a gente, né? O Google ele dá um norte totalmente diferente do que você está pensando, e tem muitos sintomas que são parecidos umas com as outras patologias ou alguns atrasos de desenvolvimento são muito parecidos. Então, se a gente procura no Google, às vezes a gente está tomando um norte totalmente diferente. E às vezes a gente encontra também alguns pais com um pouquinho mais de resistência com relação a meu filho não é autista ou tudo mais. Ok, o que acontece é que a gente tem que trabalhar o desenvolvimento dessa criança. Se ele está em atraso, é importante que a gente desenvolva. Se ele está em atraso, é importante que a gente estimule. Independente de ele ter um diagnóstico fechado ou não, a gente precisa desenvolver. A gente precisa estimular. É necessário que a gente verifique e que a gente procure orientação médica sempre que a gente perceber que o nosso bebê ou que a nossa criança não está se desenvolvendo da forma adequada ou da forma esperada. Então, nesse momento, deve-se sim, é essencial que você procure ajuda médica, ajuda do terapeuta ocupacional, do psicólogo, do fono, da fisioterapia, gente, porque é isso que vai ajudar as suas crianças, as nossas crianças. Exatamente. Ana, um beijo. Ana, mãe do Ítalo, você é super participativa, você é uma grande mãe, né? O tempo todo elogiada por toda a equipe, o tempo todo muito disposta. Um beijo no Dudu também, que a gente tá morrendo de saudade dele.
O doutor Paulo Seixas também, a gente recebeu aqui a informação de que está presente. Doutor Paulo, um abraço. Sim. Neuropediatra aqui de Brasília. Gente, só um pouquinho, porque a gente está com um pouquinho de dificuldade para ler, mas a gente está observando tudo, tá? A mãe do Otto, um abraço, meu amor. Gente, a gente trouxe aqui também um outro assunto que eu acho muito importante a gente conversar, que é um assunto que está surgindo muito aqui nesse período da quarentena, né? Desfraude. Exatamente. Então, como a gente desfrauda essas crianças? Qual é o momento certo? Crianças com desenvolvimento típico, um momento de percepção corporal, 2 anos e meio. Crianças com desenvolvimento, com um pouquinho de atraso, o que a gente pede? Calma, tudo no tempo dela, né? Então a gente disponibiliza um manual de desfraude, porque o desfraude, gente, manual parece uma palavra esquisita, né? Mas o desfraude é treino. E aí, Chau, conversa um pouquinho com eles, explica como é que a gente consegue fazer até esse treino lá na terapia aba. Gente, só para vocês terem noção, lá na aba da clínica, a gente, tanto na clínica de Taguatinga quanto na clínica de Águas Claras, a gente desenvolveu uma sala super natural, onde a Chauana é supervisora da aba, onde a gente conversou bastante. Então lá na clínica, o nosso intuito na terapia aba é uma terapia aba, obviamente dentro da ciência que tem que existir, mas também muito naturalística nos momentos que a gente precisar. E aí Chauana vai explicar um pouquinho para vocês que a gente tem até um troninho lá de brinquedo, onde a gente faz esse treino com os meninos e a gente orienta a família de como deve ser feito esse treino. Primeiro eu gostaria de informar que aquela mãe que está com a gente lá na clínica, está pensando no desfraude, pensou no desfraude, já informa a gente. Porque aí a gente desenvolveu um manualzinho onde a gente entrega para vocês e vocês conseguem seguir o passo a passo. Porque a gente tem um pouco de dificuldade para desfraudar o cocô, por exemplo. O xixi é sempre... A maior demanda é essa, Chau, o cocô não estou conseguindo, o xixi eu já consegui, o cocô não. Então aí a gente vai analisar, tem uma questão sensorial e aí a gente... É um outro papo, né? Mas a gente desenvolveu um manualzinho e é muito importante que vocês procurem a gente quando for iniciar o desfraude. Eu preciso iniciar o desfraude agora, procure a gente. Mas vamos lá. Como que a gente fez? A gente desenvolveu um troninho, né? A gente primeiro desenvolveu um mais simples e aí a gente viu que estava dando muito resultado. Opa, vamos treinar. A gente trabalha muito a estimulação do neurônio espelho, né? A gente através da imitação. Então a gente começou a trabalhar com o desenvolvimento da imitação e as crianças começaram a desfraudar com mais facilidade. A gente foi lá e desenvolveu um troninho de madeira para as 2 clínicas, para Águas Claras e para Taguatinga. E o troninho é idêntico ao de casa mesmo. Só que ele é baixinho, viu, gente? Isso. A questão sensorial que a Chau trouxe aqui em questão, que é super importante, é que quando a criança ela sobe, né, no vaso, ela fica insegura, porque o pezinho dela fica balançando. Então, em casa, o ideal é que vocês procurem um apoio para botar embaixo dos pés, para que elas sintam o pezinho e o redutor também, né? Exatamente. E aí tudo isso tem no manualzinho para vocês. A gente precisa, a primeira coisa, foi tentar colocar a criança no trono pela primeira vez, já coloca um apoio. Não espera você perceber, opa, ela tá sentindo medo. Que a gente não quer traumatizar essa criança de alguma forma. Então a gente já coloca isso lá para preparar essa criança para ela se sentir mais segura. Então a gente faz um treininho de noção corporal, né, para a criança reconhecer as partes do corpo. A gente leva a criança ao banheiro real mesmo. Fez o treininho lá, opa, agora vamos no banheiro de verdade. A gente chama o pai ou a mãe, a monitora, a gente está sempre acompanhado nesse treininho pro banheiro, a não ser que o pai se sinta muito à vontade. E aí a gente leva, então a gente faz o treininho lá. O aba é isso, a gente trabalha muito com reforçador. Então a gente observa o comportamento dessa criança, a gente analisa. Essa criança vai precisar de tal reforçador, essa criança vai precisar de outro reforçador. Isso, às vezes, para vocês terem noção, a gente liga
a torneira, né, Chau? Exatamente. Para que a criança consiga fazer uma associação. Às vezes a gente também fica fazendo aquele barulhinho. Para a criança conseguir ter essa associação. E outra coisa, o que a gente sempre fala, o que é o mais importante nesse momento? Reforço social ou um reforço tangível, qualquer tipo de reforço. Quando a criança ele sentou, não precisa fazer nada. Sentou, você faz aquela maior festa do mundo. Exatamente. Por quê? A gente fica pensando assim, eu só vou parabenizar quando ele fizer o xixi, ou eu só vou parabenizar quando ele sentar. Não, se ele reconheceu que a descarga é para dar descarga, já é o motivo da festa. Se ele chegou perto do troninho e começou a se tocar, como se ele quisesse mostrar que quer fazer xixi, já é outro motivo de outra festa. Mesmo que ele faça ali na roupa. E a gente estimula depois a percepção, olha, xixi no vaso, xixi aqui, tá bom? E aí a gente vai estimulando aos poucos pra gente fazer com que isso seja prazeroso. Porque sair da fralda não é prazeroso, né? É bem difícil porque fazer o cocôzinho dele ali, o xixi dele é mais confortável. E aí pra ir pra um trono, pra sentar lá no vazio e tudo mais, aí complica. Então tudo tem que ser muito reforçador para que essa criança consiga passar pelo desfraude. Fora que a orientação espacial e corporal, ela é muito influenciável. Então tem que ter muito cuidado realmente nesse momento para a criança não gerar uma reação de proteção negativa, que é um desenvolvimento que a criança, nesse momento que ela tem uma reação de proteção diminuída, é nesse momento que ela está aumentando essa reação de proteção. Então, esse cuidado que a Chau falou, ele tem que ser bem... tem que ter bastante cuidado realmente. Exatamente. Gente, eu queria agradecer aqui ao Moab, Isso, né? Doutor diretor da Edilson tá aqui acompanhando a gente. Tão importante, né, doutor Edilson? Tantas vezes que a gente conversa, quando a gente tem a oportunidade de se encontrar, o quanto é importante que esse dia não seja só o dia 2 de abril. O importante é que esse dia seja todos os dias, o dia de reconhecimento realmente do autismo. A gente precisa falar muito mais sobre esse assunto, né? As pessoas, os pais que estão num pré-diagnóstico ou que acabaram de receber um diagnóstico médico, precisam lidar com isso. Óbvio, a gente respeita, existe o luto, muitas das vezes o pai chega e diz assim, não foi isso que eu sonhei pra mim, mas a gente tem que encarar, não é como uma doença, o autismo não é uma doença, o autismo é uma condição. E se a gente reforça muito em terapias, principalmente desde pequenininho, gente, as perspectivas dessa criança evoluir São as melhores. E com poucos traços são as melhores que tem. Exatamente. A mamãe do B, um beijão pra você. Que bom que gostou das dicas. A mamãe do Miguel tá perguntando, que ela tá informando que às vezes a criança começa a fazer xixi no momento de crise. E ela gostaria de dicas para evitar esse comportamento. Bom, o xixi no momento de crise é um comportamento disruptivo. Então, chorar, bater, morder, salivar muito. A gente tem criança que saliva tanto que parece uma moeba. Então, é um comportamento disruptivo. Tem criança que provoca vômito também, né? Bastante. Vômito. Então, o que a gente tem que trabalhar é o comportamento disruptivo. Porque o fazer xixi pode ser fuga, né? E é importante a gente lembrar que a crise, gente, não é birra. Não é porque a criança é mal educada. Não é. Ela está em sofrimento, né? Então é um processo que a gente tem que trabalhar também. A gente tem que desenvolver também comportamentos assertivos nessa criança. Então o xixi, ele está dentro do comportamento disruptivo e ele está dentro da baixa tolerância à frustração. O que a gente tem que trabalhar é a redução da baixa tolerância à frustração, tá bom? O xixi também pode estar relacionado, tá, a alguma descarga sensorial, tá bom? Então, busque ver o que está acontecendo com aquela criança naquele exato momento. Pode ter essa visão comportamental e pode ter uma visão também sensorial. Então, o que foi que causou isso? E aí você começa, como é que você vai saber analisar uma coisa da outra?
Quando é um comportamento sensorial, geralmente a criança também tampa os ouvidos naquele momento de sofrimento. Ela tampa os ouvidos ou ela se morde também, tá certo? É porque ela tá recebendo uma carga de estímulo auditivo muito importante. Então, o importante é a gente saber o perfil sensorial daquela criança. Porque através desse perfil sensorial, a gente consegue ter algumas técnicas também para a gente organizar aquela criança. Uma criança que tem um perfil sensorial muito hipotônico, geralmente aquela criança... hipotônico não, gente, hipossensível. Quando a criança tem aquele perfil muito hipossensível, é geralmente aquela criança que tem uma busca muito grande em botar os objetos na boca, é aquela criança que cai com muita facilidade e não sente, é como se fosse aquele super-homem, né? E a criança eu tô falando assim de uma forma bem rápida para vocês. Que a Lívia falou, da hipossensibilidade, a criança contrai muito a musculatura e gera dor nesse momento. Então, quando a criança tem esse momento da criança, ela evita o toque ou ela procura mais o toque. Então, isso é importante. Às vezes, a criança não está querendo ser tocada ou está querendo ser tocada demais. A gente tem que prestar atenção nisso. O que a criança está hipossensível, está hipersensível, então a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que tentar entender a criança, isso é muito importante. Sim, a Renata está falando aqui sobre a dificuldade do diagnóstico e que depois, com a gente se adaptando à rotina de uma nova criança com autismo dentro de casa, a gente vai conseguindo se adaptar, e ela está agradecendo bastante pela equipe, o desenvolvimento da equipe. Renata, é exatamente isso. Na verdade, a gente é que tem que aprender a entrar no mundo dessa criança, né? A gente é que tem que entender o que ela está passando, o que ela está sentindo. Igual uma reflexão que eu fiz, que eu estava fazendo hoje, é que às vezes a criança ela tem um atraso de desenvolvimento, mas ela tem tantas outras habilidades, tantas outras coisas a serem desenvolvidas, e é nisso que a gente aposta. Porque a gente sabe que aquela criança ela vai desenvolver de alguma forma e ela vai alcançar grandes objetivos futuramente através de bastante estímulo. Isso, e é importante, mais uma vez eu friso e volto, né, para esse assunto, o importante da aceitação da família. Por que é importante? Porque logo quando a família aceita que alguma coisa não está indo de acordo com, né, o esperado, o desenvolvimento, o que acontece? A família, opa, tem alguma coisa errada. Então o que acontece? Começa a dar um apoio muito grande, um apoio para a parte da terapia, começa a ter uma escuta melhor, começa a escutar melhor o outro lado para poder ser muito mais assertivo em casa. Então quando a gente tem essa tríade escola, né, pais e terapia, é benéfico demais para a criança, gente. Exatamente. De repente, mãe de dois perguntou como diagnosticar logo no início de vida de um bebê que ele é autista. Bom, o processo de diagnóstico ele é um pouco lento, e quem faz são outros profissionais, mas com a ajuda de relatórios, de algumas informações, mas você pode observar comportamentos de início. Por exemplo, um bebê novinho, quando ele está amamentando, observar a questão do contato visual. Ele vai crescendo, você vai observando se ele tem uma aversividade ao som, à textura, né? O que mais? Olha só, gente, existem 2 tipos de autismo nessa primeira infância. Existe o autismo mais clássico, que é esse que a Chauana tá falando, que é quando a criança ela não tem um contato visual, é quando a criança é uma criança muito boazinha, aquela criança que não chora, que tá feita xixi, que tá feita cocô, aquela criança muito passiva, ou é aquela criança extremamente irritada, que bate a cabeça, que é muito opositora, que fica, sabe, que tem uma alteração sensorial muito importante. E outra, crianças que têm dificuldade com a alimentação. Isso são alguns dos marcadores que a gente fala pra vocês, mas que isso não é regra, exatamente, tá? Não é regra. É a mesma coisa do Google, Sim. Né? E outra coisa, a gente tem a questão do autismo, esse clássico que a gente falou pra vocês, e do autismo regressivo também, que é quando a criança simplesmente desenvolve
tá dentro do desenvolvimento normal, e quando chega lá 1 ano e 8, 1 ano e 9, 2 aninhos, tem aquela poda neural. Desaprende, né, a fazer tudo. E respondendo lá, mãe, o que é importante? Você tá percebendo que alguma coisa não tá indo conforme você acha que deveria ser? Porque, gente, os pais é o melhor termômetro. O melhor termômetro é o pai. Então o pai sabe, tem pai que chega lá na clínica e fala assim pra gente: eu sei que tem uma coisa errada com meu filho, você sabe. Então o que você tem que buscar fazer? E primeira coisa, no neuropediatra, tá? O neuropediatra vai encaminhar vocês para vários exames, vai encaminhar vocês para terapia, tá bom? O importante é uma equipe interdisciplinar. Ah, meu filho, qual é a primeira queixa de vocês? Atraso na linguagem. Ah, meu filho não fala, então eu vou procurar apenas o fono. E o importante nesse momento é uma equipe interdisciplinar. Porque se ele tem dificuldade na linguagem e tem dificuldade em obedecer um comando, opa, é o fono e o psicólogo. Se eu tenho uma criança que apresenta isso e ele é uma criança também, que é uma criança que tem sofrimento sensorial importante, opa, eu preciso de todos ali. Quanto mais profissionais da área de saúde, terapeutas ocupacionais, psicólogos, físio, fono, quanto mais pessoas envolvidas ali no processo, melhor vai ser para que o médico também tenha uma base, né, de relatório de desenvolvimento dessa criança para poder fechar o diagnóstico deles. Exatamente. Tem um responsável, um pai, que falou que o filho começou recentemente, está recebendo as terapias, mas está com um pouco de dificuldade de desenvolver em casa porque ele perde a atenção muito fácil, né? Então, é como eu falei no início, o lar, o ambiente familiar tem muito estímulo, né? Muita coisa que a criança gosta, TV ligada, o sofá com muitos desenhos, a parede com muito desenho, isso tudo tira o foco da criança, parece que não, mas tira. Então uma dica bacana é você reservar um lugar específico, mais neutro, sem muito som, sem muito barulho, onde a criança vai focar somente na sua atividade. E reforçar. Sempre que ela fizer a atividade corretamente, reforçar. Pode parabenizar, se ele chupa o pirulito, pode oferecer um pirulito, uma bala, tudo equilibrado, né? Então um espacinho mais neutro seria bacana. Isso. A Ká tá falando aqui do MChat, né? O MChat é um teste de rastreamento, isso mesmo, né? Então o pai, ele mesmo pode ir lá, ele mesmo pode responder. E o que vai dar? No final vai dar, procure uma ajuda médica e uma ajuda terapêutica, e aí você corre nesse sentido que a gente falou, neuropediatra e equipe, gente, equipe, nunca um profissional só isolado, tá bom? Exatamente. A Max, a mãe do B, disse que já observou bastante desenvolvimento, e o B tem pouco tempo que tá com a gente, né? E ele já apresenta realmente bastante desenvolvimento, ele tem apresentado bastante foco nas atividades, tem dado mais funcionalidade, tá muito bacana, realmente. A gente tem visto isso e é muito gratificante. A mãe do Vini disse que essa semana ele começou a soltar algumas palavrinhas e ela tá muito feliz. Que ótimo. A Max aqui tá falando pra gente que realmente o neuropediatra é de suma importância. Ela tá agradecendo aqui a doutora Angélica Ávida. É isso mesmo, gente. A gente tem que estar todo mundo junto, tá? Ah, boa pergunta. A diferença Eric, né? A diferença do neuropediatra e do psiquiatra infantil, ótima, né? Pergunta. São todos ótimos. Todos eles são capacitados, são os médicos do desenvolvimento infantil, tá certo? Isso vai de acordo com o que você achar. Se você achar que tem que ir no neuro, você pode ir, no psiquiatra você pode ir. Infelizmente, o psiquiatra, esse nome psiquiatra dá muito medo. Então, às vezes, quando a gente encaminha para o psiquiatra, né? Geralmente o pai, nossa, mas meu filho não é louco, é a primeira coisa que ele fala. Não sabe o quanto que isso é bom, o quanto que isso é importante, né? E um não anula o outro, viu, gente? O psiquiatra não anula o neuro e o neuro não anula o psiquiatra. Isso. Às vezes acho que estou fazendo tudo errado. Essa sensação é muito comum, mas não tá não. Tá só de você estar aqui procurando informações,
De repente, se você está estimulando seu filho de alguma forma, não só em tá você errado. estar tentando já está correto. Exatamente. Só você estar buscando já é uma maravilha. Érica, a Clínica Interação, se você for de Brasília, se você for da clínica, eu não sei se você já escutou falar do grupo de apoios que a gente oferece aos pais, né? Então esse grupo de apoios é mediado por uma psicóloga, é um grupo só de vocês, onde é super importante vocês trocarem essas informações. E nesse momento que vocês trocam a informação, esse sentimento, ele passa a não existir mais. Porque vocês começam a ver que tá todo mundo no mesmo barco, e às vezes aquelas trocas de informação e ansiedade vai embora. É a mãe do Dudu, né? Então tá, participa desse grupo com a gente, tá certo? Exatamente. É o grupo de desabafo. Agora a gente suspendeu um pouquinho por conta dessa pandemia, mas a gente vai voltar, tá certo? É super importante, tá? Raquel, um beijo. Gente, é importante não deixar de estimular os seus filhos em casa. É importante manter a rotina, é importante manter as terapias de forma assistida, de forma programada, para que o resultado seja realmente bom, para que a gente possa estar com vocês, para que a gente possa dar assistência, para que a gente possa melhorar cada vez mais, tanto a assistência online quanto a assistência física, não importa. O importante é que nós temos uma equipe preparada para vocês. Ana, isso acontece muito, Exatamente. tá? Isso acontece muito. Então a Ana tá falando aqui que no começo ela levava sozinha o Ítalo e que depois que o pai foi vendo as evoluções, hoje o pai mesmo faz questão de levar. Quantas mulheres, quantas mães chegam na clínica e tem esse sentimento? Quantas mães? Eu tô sozinha e agora meu marido acha que é tudo invenção da minha cabeça. E agora? Eu posso gravar o que você tá falando para eu falar com ele? Então, gente, isso daí é super comum acontecer, tá certo? O importante é isso. O importante é a gente trazendo o pai, trazendo a família, né, para uma conscientização do quanto é importante as terapias. Hoje eu vi a live da doutora Angélica Ávila e ela chegou várias vezes a falar, né, que a criança, o autista, vive sem medicação, mas não pode viver sem terapia. Então é super importante essa conscientização de toda a família. E vocês podem ficar despreocupados que quando a criança for falando uma palavra ou outra, quando a criança for obedecendo mais os comandos, vai ficando tão perceptível que a família vai estar de forma muito natural, né? Exatamente. Observando aquilo ali, sendo cada vez mais parceiro, tá bom? Tem uma mãe pedindo pra gente fazer live todo dia. Algumas mães estão perguntando onde acontece o grupo. Sim, o grupo acontece, gente, lá na Interação de Taguatinga, tá bom? Ele acontece uma vez por mês, todo sábado, se não me engano, segundo sábado do mês, mas tá suspenso, tá? Tá suspenso por enquanto, mas a gente tá com uma grande possibilidade, se vocês quiserem, da gente fazer online. O que vocês acham? Deixem aí o voto de vocês que a gente faz. A gente faz. A Larissa tá falando que as vagas são limitadas, tá? Então fiquem atentas, sempre em comunicação. Estou sentindo os dois bem espertos. Ah, que bacana, Raquel. Mais apegados, muito bom, muito bom. A gente começa a trabalhar bastante a habilidade social, né? E daqui a pouco eles estão dando função a brincar juntos. Max tá falando aqui de tão distante que vem, né, para fazer as terapias. Max mora no entorno, em Lusiânia, mas é sempre a sidoterapia, isso mesmo, tá certo? A gente, quando a gente sente uma parceria muito importante dos pais, a gente também fica muito grato. Porque às vezes, quando a gente tá ali no dia a dia, tratando as crianças, né? Às vezes a gente se sente um pouco sozinho quando a gente não sente tanto o apoio da família. E aquele apoio da família, gente, é um gás pra gente. É um gás pra gente levar as terapias e é o nosso reforçador, tá certo? A Tatiana tá perguntando o que vai ser trabalhado nas oficinas, Lívia. Tá. A gente tá com um projeto, tá? Um projeto na Clínica Interação de Águas Claras. Por que só lá?
porque na de Taguatinga a gente não tem mais espaço físico para isso, tá? Então a gente tá com um projetinho, depois que passar essa pandemia, que tá nos alastrando, se Deus quiser. Então o nosso projeto é oficina de culinária, onde a gente vai ter uma nutricionista e a gente vai ter uma terapeuta ocupacional trabalhando bastante os experimentos culinários, a questão da seletividade alimentar, num grupinho reduzido, 5 crianças no grupinho, tá? Sendo mediado por essas 2 profissionais. A gente também tem um espaço lá de oficina da linguagem, que vai ter uma psicopedagoga e uma fonoaudióloga lá, trabalhando também com um grupinho de 5 crianças, para a gente poder trazer mais as expressões verbais. E a gente vai ter um grupinho também, mediado pelo TO e pelo psicólogo de habilidades sociais. A mesma coisa, vai ser super bacana, gente. Bom. O que a gente observa? Que às vezes, qual é uma das queixas dos pais? Nossa, Lívia, aqui na clínica, o meu filho faz isso, isso e isso, mantém contato visual com você, mantém contato visual com a Chauana, comigo, mas quando chega na escola ele fica mais recluso, ele fica com dificuldade de interagir, de estar ali nas atividades. E o que a gente fala? É o que a Chauana estava falando ainda agora. Casa, terapia, clínica são ambientes controlados. Então, às vezes, eu consegui o que eu queria, meus objetivos terapêuticos, que é um contato visual, um aperto de mão, eu tô dando uns exemplos, tá? E no meio social, a criança trava. Então, esse nosso projeto é que para que eles fiquem, tá? Não só os autistas, tá, gente? O projeto, ele tá para 5 crianças. Então, eu posso ter um síndrome de Down, eu posso ter um autista, eu posso ter um com paralisia cerebral, para que eles consigam interagir no grupinho, tá bom? A Camila tá dizendo que a filha dela iniciou assim que a pandemia começou e a gente teve que se ausentar. E que tá doida pra voltar lá. Ai, meu Deus! Também. A gente tem também. Noção do quanto a gente ama esses meninos entrando naquela clínica. Olha né? só. Não vejo a hora de voltar. A gente tem uma boa notícia pra vocês, né? A gente tá conversando bastante. Nós vamos voltar os atendimentos presenciais dia 13 agora de... Eu tô perdida. Abril. Dia 13 de abril é o nosso projeto, tá certo? A gente vai estruturar, a gente vai voltar com esses atendimentos em uma unidade só. A gente está estruturando tudo, a gente vai ter enfermeira, a gente vai ter controle de pacientes, tá? 5 crianças no máximo por cada ala, tá certo? Todas as salas lá em Águas Claras, elas são a meia parede, então muito arejado, um acompanhante só. A gente vai entrar em contato com vocês, a gente vai explicar mais ou menos. Exatamente. Mas isso é uma questão de opção, tá? Então você pode optar em voltar no ambiente completamente, a gente vai, né, tentar higienizar o máximo possível esse ambiente, né, e controlar com a enfermeira fazendo uma triagem, ou você pode continuar online e voltar quando você quiser, tá bom? Exatamente. Vamos seguir todas as recomendações, as orientações do Ministério da Saúde, vamos estar trabalhando para isso. Então, nesse momento é importante para a nossa volta, para que a gente tenha esses atendimentos presenciais e podem ficar tranquilos acerca dos protocolos que a gente vai realizar da forma mais tranquila possível e da forma mais segura possível. Certo. Gente, um outro assunto que a gente vai conversar aqui um pouquinho com vocês, que é um assunto que traz dúvida dos pais, né? Meu filho anda na ponta dos pés. O que pode ser, né? Então, a gente sempre fala dentro do espectro do autismo, tá, gente? A questão de andar na ponta dos pés, ela pode estar ligada também, dentro da terapia ocupacional, a gente vê muito isso. A questão de disfunções sensoriais, pode ser que a criança esteja tirando o pé para não sentir determinadas texturas ou do chão, até uma cor às vezes do chão é tão disruptiva que faz com que a criança eleve os pés, tá certo? Um outro quesito também de andar na ponta dos pés é a propriocepção. É para ele sentir o peso do corpo ali nos pés, tá? Por incrível que pareça. Só que isso, gente, causa dor.
tá? Então, assim, a gente mesmo, se a gente andar 2 minutos na ponta dos pés, ou então ficar repetindo isso o dia inteiro, foi lá, tirou, no final a gente vai estar com dor, né? Então, por isso que a gente encaminha essa criança para fisioterapia. E a Tatiana vai explicar um pouquinho para vocês aí o que os fisioterapeutas podem fazer nesse momento. Bom, gente, falando um pouquinho da marcha na ponta dos pés, que a gente, o profissional da fisioterapia, chama como marcha equínea, né? Que é essa marchinha na ponta dos pés. Geralmente se dá, né, por uma hipersensibilidade tátil, quando a criança realmente sente um desconforto muito grande ao fazer o apoio no pé por completo, ou também por uma hipossensibilidade, que é quando a criança quer sentir mais esse pé e acaba fazendo o quê? Uma contração da musculatura de forma exacerbada. O que isso causa? Isso causa dor, causa incômodo. Então essa criança, ela acaba procurando uma maneira de quê? De ou aumentar essa sensibilidade ou diminuir. Mas, Tatiana, mas como que eu posso ver isso? Apenas com um profissional adequado, fazendo os testes, fazendo a avaliação, para que isso possa ser trabalhado da forma mais correta. Tatiana, o que eu posso fazer quando o meu filho anda na ponta dos pés? É essencial, primeiro, né, que você procure a orientação do profissional adequado, como eu falei, e após isso, você pode estar seguindo as orientações. Se a criança anda na ponta dos pés, o meu filho começou a marcha e já está andando na ponta dos pés. O que eu posso fazer? Primeiro, você vai fazer o processo de sensibilização, fazer com que a criança sinta várias texturas, que ela tenha acesso à areia, que ela tenha acesso a um tapete, que ela tenha acesso... Algodão, né? Coisas que vocês têm em casa. Coisas que vocês têm em casa. Isso vai ajudar nesse processo. Essa marcha na ponta dos pés, no momento ela é engraçada, ela é até bonitinha, muitos pais não conseguem entender, mas no futuro pode ser que essa criança tenha um encurtamento muscular muito grande do tendão. Com isso, é necessário fazer uma intervenção cirúrgica. Então, para que a gente possa evitar isso, é necessário que a gente esteja realmente procurando o auxílio de um fisioterapeuta para que a gente possa fazer esses testes e fazer essa parte de diminuir realmente essa marcha equínea. Isso. Max, pode desenvolver ou pode nunca acontecer, tá bom? Como eu falei pra vocês, é singular, tá? Se acontecer, Lívia, acontece de forma muito esporádica, vamos entrar com a intervenção logo. É o que eu sempre falo pra vocês. Não vamos esperar a ferida abrir. Exatamente. Então, começar os primeiros sinais. Por que é importante a equipe, a equipe interdisciplinar? É importante por isso. Porque um colega tá vendo sua área, o outro tá vendo a outra, o outro tá vendo a outra. E a gente envolve a criança em todos os aspectos, tá bom? Gente, só uma dúvida, uma observação. A minha criança andando na ponta do pé, ela é autista? Não, gente. Isso não significa que a criança é autista. Isso pode dizer que a criança esteja adotando um processo de imitação. Ele viu outra criança andando na ponta do pé, ele achou bonitinho, ele vai imitar. Se a minha criança continuar com essa imitação ou continuar realmente com essa marchinha na ponta do pé, e devemos sim procurar um profissional adequado para a gente ver o que está acontecendo. Se a criança, ela pode ser um autista, a criança pode ter uma paralisia cerebral, então isso não, a gente não pode afirmar. A minha criança andou na ponta do pé, ela é autista, ou a criança de fulano. Não, é sempre um acompanhamento do neuropediatra, do físio, da terapia ocupacional, da fono. Então a gente tem que ter atenção a isso e se preocupar sempre com esses acompanhamentos. Gente, tem uma mãe que tá trazendo pra gente, passou, eu não consegui olhar o nome dela, mas ela falou que para voltar às terapias realmente precisa de transporte público, algumas pessoas, né? Então, nesse caso, a gente pede, por favor, para que vocês não evitem o transporte público, para que evitem botar as crianças em transporte público. Se tiver dificuldade de locomoção, terapia online, tá, gente? O importante é que façam, tá bom? O importante é que a gente trabalhe o cérebro da criança, Exatamente. tá? Um beijo, especialista.
Ah, tá. A Larissa deu uma informação bacana aí, se vocês puderem ler os comentários, que para todos que estejam com dificuldades em marcação com médicos, os médicos especialistas, eles terão, a gente vai ter a Neuromaster, gente, tá abrindo a Neuromaster Kids, né? Então lá eles também estão tendo super cuidado em poder não aglomerar as crianças na sala de espera, tá certo? Então vocês podem estar ligando pra lá também, que eles estão fazendo um trabalho bacana aí de controle de aglomeração, tá? E se nunca andou na ponta do pé, é preocupante? Não! É ótimo. É bom, é ótimo, tá? Serão mais de 60 especialistas, bacana. Certo. Gente, a gente tem mais 10 minutinhos aí de live. Quem quiser, a gente tá aqui pra vocês com maior satisfação. Podem ir mandando mais perguntas, tá certo? Que a gente vai respondendo, tá? Exatamente. O nosso desejo é fazer com que o autista ele seja conhecido com relação aos desenvolvimentos. O que a gente pode fazer? Então, quando a gente for fazer live, chama a galera pra vir assistir, pra ter conhecimento. Pode ser um colega que nunca ouviu falar, mas de repente ele pode lidar com autismo em algum momento, né? Certo. Gente, outra dúvida, vamos lá. A Neuromaster tá funcionando? Que tipo, gente, de terapia específica eu indico pro meu filho? Teve uma mãe esses dias que eu atendi, que ela chegou lá com vários encaminhamentos. Ela falou assim, eu preciso fazer Denver, eu preciso fazer ABA, eu preciso fazer PECS, eu preciso fazer integração sensorial, eu preciso fazer tudo com meu filho, tudo, porque eu tô tendo a impressão de que eu tô perdendo tempo. O meu filho tá ali e eu quero fazer tudo. Gente, olha só, quando a gente fala das terapias mais específicas, que no caso são essas metodologias, ciências que foram surgindo dentro do mundo do autismo, a gente, por mais que uma possa ser baseada na outra, a gente vai dar uma confusão mental na criança de ordens. Então o Denver, a terapia Denver, é uma terapia que ela é bem indicada para crianças até 5 aninhos no máximo. É uma metodologia muito mais naturalística. É uma metodologia que não é indicada para todos os tipos de autismo. Isso vocês precisam passar por uma avaliação para que a gente consiga ver qual é a metodologia mais específica. A gente crê que vocês não precisem fazer todas as metodologias juntas e misturadas, porque não vai dar certo, vai dar uma confusão na cabeça, tá bom? Agora, quanto mais terapias a gente fizer, melhor, mas a gente vai modular o cérebro da criança, a gente vai bombardear o cérebro da criança com informações, tá certo? Então, dentro do plano de tratamento, nosso médico pediu lá 20 horas de ABA, 20 horas de Denver separados, né? Vamos fazer, porque quanto mais horas, melhor, tá certo? Agora uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem metodologias que a gente pode fazer simultaneamente? Tem, tá? A gente pode fazer a ABA e a integração sensorial? Podemos. A gente pode fazer a ABA e o PECS? Podemos. A gente pode fazer a ABA e o Floor Time? Não é indicado. ABA e Denver não é indicado, tá certo? Então, indicado é você procurar um profissional especializado, porque ele vai saber dizer pra você e direcionar, tá certo? O que é melhor pro seu filho, tá bom? Perguntaram também como que a gente pode fazer para desenvolver mais a autonomia da criança. Gente, às vezes a gente passa uma atividade bem simples e às vezes o pai pode pensar assim, mas essa atividade, o que é isso, não sei o quê. Mas, por exemplo, fazer uma gelatina, estimular ele a fazer receitinhas em casa, deixar ele colocar um ingrediente, deixar ele mexer, dobrar a roupinha, estimular ele a segurar a roupinha e dobrar. Por mais que ele faça bagunçado lá. Mas é importante que a gente deixe ele se desenvolver, se sentir importante, sentir que ele está sendo útil ali naquela atividade. Qualquer coisinha, acordou, auxiliar ele a tirar a própria roupinha. Às vezes ele tem uma dificuldade, vamos dizer que ele não consegue de jeito nenhum, não tem percepção. Você vai lá com ajuda física leve, estimula ele
a retirar e assim a gente consegue desenvolver autonomia. Foi avisado aí também que o pessoal alguns membros da OAB estão presentes na live. Muito obrigada. Obrigada, gente. É muito importante pra gente, tá? Tá unido nesse momento. O Francisco perguntou, Dr. Jader, né? Francisco, a clínica amanhã vai estar entrando em contato com vocês, tá bom? Os pacientes que estão marcados com o Dr. Jader, ele vai fazer teleatendimento, tá? Não vai desmarcar e ele vai estar atendendo à distância, tá bom? Foi feita só uma pergunta, eu vou voltar aqui pra ver se a gente consegue ler, tá, pessoal? Rapidinho. Aqui, ó. A Raquel está perguntando, o Miguel pega comida ou bebida das mãos de quem passar. Já passei por vários sufocos com isso. Porque a repetição de ensinar que isso é errado não funciona. Bacana. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma análise funcional para ver no que a gente pode estar errando e no que essa criança não está entendendo o comando da gente. Então, como que a gente está falando isso para ela? Se é brigando, se é punindo? Será que a gente está falando isso para ela de uma forma clara? A criança autista, geralmente, a gente utiliza frases curtas, né? Então, se eu falar, vamos dizer que o copo caiu, aí eu falo para ele assim, olha, o copo caiu, tá vendo? Vai quebrar, você vai se machucar todo. Às vezes ele vai entender o todo. Falar. Exatamente. Então a gente pode falar, olha, o copo caiu. Caiu. Machuca. Machuca. Expressão facial também é muito importante. Então a gente pode puxar a criança e dizer não pode, ou pedir para que ela entregue. Não tem problema você pegar a criança e falar, olha, vamos entregar lá. E aí pedir para ele entregar para a pessoa de volta. De repente se a pessoa perguntar, não, mas pode deixar com ele. Você fala, não, é porque ele realmente tem esse hábito e eu tô tentando tirar um pouquinho desse comportamento. Isso. E às vezes, Raquel, até a gente tem, por isso que a Xamana falou que a análise funcional ela é importante, porque às vezes é um susto, às vezes a gente fala, por que você fez isso? Por que você está fazendo aquilo? E às vezes o adulto que é retirado bruscamente sorri. Né? Então ele pode estar entendendo aquele comportamento como um comportamento de repetição, porque até ele deve estar achando aquilo ali engraçado para chamar a atenção. Nós vamos fazer aí, nós vamos trabalhar com ele, tá certo, Raquel? Dentro da terapia ABA, super importante também, e a gente vai te ensinar como é que você vai fazer essa análise funcional do Miguel, tá bom? Pessoal, a gente vai encerrando aqui a nossa live, tá? A gente fica super feliz por estar com vocês nesse momento. Muito feliz, muito feliz. Para quem é da família Interação, a gente é uma família. Toda vez a gente fala isso para vocês, não é verdade? Pessoal da OAB, os médicos que estão aqui com a gente fica super feliz por essa parceria de respeito que há entre a Interação, a equipe médica, a equipe da OAB. A gente está aqui para vocês, para os pais, tá certo? A Raquel tá falando aqui que é sempre muito carinhosa e parece que ele não entende. Então o que a gente pode fazer? A gente vai trabalhar percepção e autopercepção, tá bom? Leva isso pra gente na clínica, tá bom? Que a gente vai tentar desenvolver um treininho pra ele com base nisso aí. Muito bacana o jeito que você já tá tentando desenvolver, tá bom? Gente, ó, 24 segundos. Gente, agradecemos a participação de vocês. Já deixamos aqui a nossa próxima live pra gente falar um pouquinho da reação de proteção, um pouquinho de seletividade alimentar, entre outras coisas. E a gente agradece de verdade, de coração.